I would like to rage, please. Sempre quis fazer essa referência, mesmo que ninguém vai entender. Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanzio e esse é mais um Sala de Jogos. Hoje vamos falar de um jogo que não é que ele tenha criado assim o hype sobre o tema, mas ele foi um dos famosos durante a nova safra de jogos baseados em Vikings. Depois da safra de zumbis, Cthulhu, veio essa onda de jogos de Vikings e estamos falando de Blood Rage. Mesmo sabendo que tá vindo o Rising Sun por aí, do Eric M. Lang, e ele ter dito em uma entrevista lá no passado que o Rising Sun ia ser o sucessor natural do Blood Rage, e mesmo sabendo que tá vindo Champions of Midgard, eu queria ter essa oportunidade de falar desse jogo que eu gosto muito, que é o Blood Rage. Mesmo ele ter sido lançado faz um tempão pela Galápagos Jogos, eu queria pegar uma sala de jogos para falar das regras e dar minha opinião sobre o jogo. No jogo você assume o papel de um dos clãs de Vikings que tem em, eu acho que é Midgard, enfim, nos reinos lá que tem do Blood Rage, e você vai em busca de glória, tanto através de batalhas que você vença ou por mortes gloriosas que você tenha no campo de batalha, porque tá vendo o Ragnarok. No Ragnarok, quando explode tudo, você também ganha pontos de vitória. Vamos discutir essa questão temática também, mas nesse jogo você vence acumulando mais glória que os outros jogadores. Isso através de lutas, mortes, missões e outras coisitas mais que tem no jogo. Se você procura nesse vídeo algo específico sobre Blood Rage, na descrição dele tem a minutagem. Minutagem é o minuto onde aparece aquele campo específico que você quer. Então tem um minuto específico para componentes, regras, análise, etc. Tá bom? Então é só olhar na descrição caso você não queira passar pelo vídeo todo, que é ir direto ao ponto, sempre fazendo propaganda do Alan. Então primeiro vamos dar uma olhada nos componentes. Um tabuleiro, uma ficha de saga, uma ficha de condenação, uma cartela de eras, uma cartela de Valhalla, a ficha do primeiro jogador, cartelas de clãs, os lobos, serpentes, ursos e corvos, 16 fichas de clãs, 4 por clã, marcadores de glória, 8 fichas do Ragnarok, com o nomezinho das províncias atrás, 102 cartas divididas em cartas de primeira, segunda e terceira era, 34 para cada baralho, bases de plástico para cada clã, além das miniaturas normais dos clãs, 10 para cada, tem as bases para os monstros, para as criaturas e para as criaturas menores, 9 fichas de saque, uma delas sendo a de Yggdrasil, que fica lá no meio do jogo, 10 miniaturas de cada clã, incluindo as tropas normais, e um líder para eles, um líder para cada clã, e dracares de cada clã. São os barquinhos. Além disso, 9 miniaturas de monstros, 2 aqui. E temos esses monstrão aqui. E um manual de regras. Coloque o tabuleiro no centro da mesa. Ele representa o mundo mítico ao redor da árvore Yggdrasil, famosa nas lendas nórdicas. Há 9 províncias, entre elas a de Yggdrasil, e essas províncias estão divididas em 3 regiões do mapa: Manheim, Jotunheim e Alfheim. Tá certo aí, que ouviu?
Há também os chamados fiordes, que vocês vão entender mais tarde na explicação, que são lugares onde você estaciona o seu Drakkar. Cada jogador escolhe um dos clãs disponíveis, não há diferença entre eles, só o estilo de miniaturas e as cores que são representadas. Por falar nelas, pegue-as e coloque as bases coloridas correspondentes aos clãs. No meu caso, eu já deixei tudo já com as bases desde a primeira vez que eu joguei e cabe direitinho sem nenhum problema. Não esqueça de colocar as velas dos seus Drakkars baseado nas suas cores. Vão sobrar bases plásticas, mas essas bases plásticas que vão sobrar você talvez use durante o jogo para recrutar algum monstro. Pegue então as fichas de glória dos jogadores e coloque no marco 0 do tabuleiro. Coloque então as fichas de clã nas posições iniciais dos atributos. E a que sobrar vai ser a ficha que você vai usar para aumentar ou diminuir seus pontos de fúria. Nesse caso, pontos de fúria no começo do jogo começam com 6. No tabuleiro coloque a ficha, a cartela de Valhalla e a cartela das Eras. Pegue então as fichas de saque e começando pela de Yggdrasil, você coloca ela no centro da mesa com o lado da recompensa para cima. E aí, aleatoriamente, vai colocando as outras com o lado da recompensa em todas as províncias. Pegue as 8 fichas de Ragnarok e misture-as. Aleatoriamente, escolha 3 com o lado virado para cima do nome da província nas partes de Ragnarok. Use a ficha de coordenação para indicar qual vai ser a próxima província a ser destruída no final da era. Dependendo da quantidade de jogadores, algumas províncias já vão começar destruídas. Em uma partida para 4 jogadores, uma província vai estar destruída no começo do jogo. Então você escolhe a ficha aleatoriamente. E aí você vê o nome, Muspelheim. E aí você coloca no lugar indicado. Bum! Aquela província então está destruída e não pode ser usada durante todo o jogo. Ninguém pode botar nenhuma miniatura ali. Você ainda pode botar Drakkar nesse fiord. Agora é a hora das cartas. Separe-as por eras e dependendo da quantidade de jogadores você vai ter que remover alguma das cartas. Perceba que a referência para quantos jogadores essa carta serve está aqui, ó, 4 mais. Então para 4 jogadores todas as cartas são usadas. E aí para 3 jogadores você retiraria, por exemplo, essa carta de 4 mais. E aí depois de embaralhar você vai colocando os montes, os 3 montes em cada espaço da dádiva dos deuses. A primeira era, segunda era, terceira era. Em seguida coloque a ficha de saga no primeiro espaço. Aí você vai movendo à medida que as novas fases vão sendo iniciadas. Então depois de fazer a parte do draft você vai para a fase de ação. Aí depois da fase de ação, quando todo mundo acabar para a fase de descarte, isso aqui é mais para você fazer o controle. Dê a ficha de primeiro jogador a quem tiver nascido mais ao norte. Aí no final de cada era, o cara que tiver a ficha do primeiro jogador passa para a pessoa à sua esquerda. O jogo dura 3 rodadas, mas cada rodada possui 6 fases e a duração dessas rodadas depende muito de como os jogadores vão gastando seus pontos de fúria. Pontos de fúria é como se fossem os pontos de ação. Então vamos entender cada uma dessas fases. É nessa fase que acontece o draft das cartas. Todos os jogadores começam com 8 cartas e vão ter que escolher uma delas para ficar. E aí você coloca aqui a cartela do seu clã e passar as demais para o próximo jogador à esquerda deles. Aí o que acontece? Aí o jogador vai escolher uma nova carta, vai colocar aqui e passar o restante pessoal. Essas cartas são melhorias diversas, como melhorias que ajudam o clã, ou tropas, recrutar monstros, missões, ou então cartas que dão força de combate, né, na hora da batalha. Todos os jogadores têm que ficar com 6 cartas na mão. As 2 últimas cartas, quando termina o draft, elas vão ser descartadas pelos jogadores
E nas eras seguintes, na segunda e terceira era, pode ser que eles fiquem com mais de 6 cartas, porque sobrou da era anterior. Passe então a ficha de saga para a parte de fase de ação, e é aqui que vai acontecer a maioria das coisas. O jogador em seu turno faz apenas uma ação das disponíveis e geralmente gasta pontos de fúria para fazer isso. O jogador ao gastar fúria, ele move sua fúria em direção ao 0 na sua trilha de fúria, baseado na quantidade de fúria que aquela ação vai lhe custar. Um jogador com 0 de fúria não pode fazer nenhuma ação, mesmo se for custo 0. Ele ainda poderá reagir às ações de outros jogadores, como participar de uma batalha iniciada. Você coloca uma miniatura em uma aldeia vazia em qualquer província do tabuleiro, menos a que tem as fichas de Ragnarok. E para chegar em Yggdrasil não dá para ser invadida. Para chegar aqui a história é outra. Mas enfim, você gasta os pontos de fúria baseado na força daquela miniatura e aí você coloca na aldeia. Durante o jogo haverá habilidades que podem modificar isso, como por exemplo o líder, que já tem a habilidade de invadir sem precisar gastar pontos de fúria baseado na sua força, que é uma força alta. Lembre-se que a quantidade de miniaturas que você pode ter no tabuleiro do seu clã é baseada na quantidade de elmos que você tem na sua trilha de atributos. Você gasta um ponto de fúria para mover qualquer quantidade de miniaturas suas de uma província para uma única outra província, se essa outra província tiver aldeias suficientes para receber toda a galera que você movimentar nesse único ponto de fúria. Não precisa ser adjacente. Ou seja, você não pode usar essa ação para mover unidades para províncias diferentes e nem o contrário para fazer essa ação de marcha para ir para uma mesma província de províncias diferentes. Tem que ser a galera todinha para uma única província. Não a galera toda, mas a quantidade que pode ser movida na ação de marcha. Portanto, é dessa maneira que você consegue ir para Yggdrasil. Você faz a ação de marcha e aí pega a galera de uma província e coloca a quantidade que você quer. Como Yggdrasil não tem aldeias, pode caber quantas miniaturas quiser em Yggdrasil. Então, pelo formato do tabuleiro, você sabe que quem fizer o saque aqui em Yggdrasil pode chamar a reca todinha de miniaturas que tiver naquele tabuleiro. Vale salientar que a marcha não funciona para os Drakkar nos fiordes. Vai saber tematicamente por quê. Acho que Viking vai da porta e não gosta de voltar para casa. Ele vai para portou e foi. Existem as de tropa, o líder, guerreiro e o Drakkar. Tem também as três espaços para de clã, como por exemplo essa, a encontro de Frigga, e 2 para monstros. Ao fazer a ação de melhoria, baixa a melhoria pagando o custo de fúria, que é aquela melhoria da 1, 2, 3, e coloque-a no espaço apropriado. Nesse caso aqui é a de líder. Se por acaso, quando você for colocar a melhoria, não tiver espaço disponível, você vai descartar a melhoria antiga e colocar a nova. Se as melhorias entregam o mesmo tipo de bônus, é cumulativo. Ao colocar uma melhoria de tropa na sua cartela de clã, você pode imediatamente, se você tiver na sua reserva uma tropa daquele tipo, você pode colocar no tabuleiro como uma invasão gratuita. Lembrando daquela quantidade de miniaturas que você tem que ter por causa do elmo. Mesma coisa vale para os monstros. Se você colocar uma melhoria de monstro, você pode imediatamente colocar o monstro, uma invasão de graça, dentro do tabuleiro. A diferença do monstro é o seguinte: antes de você colocar o monstro, você vai pegar uma base colorida que encaixe naquele monstro, e aí ele vai ser seu durante toda a partida. Então, até quando ele for destruído e for pro Valhalla, ele volta para você durante a libertação do Valhalla e ele lhe dá pontos durante o Ragnarok. Só que se você usar a melhoria, uma nova melhoria de monstro, e descartar uma melhoria de monstro, quando você colocar em cima e descartar o monstro anterior, você remove a base colorida do monstro e aí descarta ele, o que estava anterior. Assumir uma missão não custa fúria, então você basta colocar a carta virada para baixo para dizer que está assumindo uma missão.
Não existe blefe, então você não pode colocar outra carta de outro tipo ali naquele espaço da cartela. Não há limite de missões que você pode assumir durante a rodada. Assim, no turno você só coloca uma, mas durante a rodada você pode botar várias durante esse processo todo. Não há efeito negativo se na hora de você ver se cumprir as missões, você não cumprir as missões. Não é um ticket to ride. Então você pode ficar tranquilo nesse sentido. Você pode assumir missões iguais e ter a glória dessas missões separadamente. Ao declarar que você está fazendo o saque, você quer a ficha de saque que está naquela província. Quando você for vitorioso no seu saque, você vai virar essa ficha para o lado saqueado e vai ganhar um ponto naquele atributo indicado na ficha. Então vamos por partes. Para fazer a ação de saque que não custa fúria, você tem que ter pelo menos uma miniatura na província indicada onde você quer fazer o saque. Ou então um dracar no fiord adjacente. Então acontece 3 momentos. Começando com o jogador à sua esquerda, ele poderá colocar uma miniatura no local onde acontecerá o saque. Se ele tiver uma miniatura adjacente naquele local e houver uma aldeia vazia para colocar naquela província. Cada jogador poderá fazer isso, seguindo sentido horário, incluindo você mesmo se tiver outra miniatura adjacente. Ou seja, então você declarou saque aqui, aí o jogador azul está à sua esquerda, ele vai e coloca o cara aqui, aí o urso coloca aqui, a serpente não tem ninguém adjacente, e aí a sua vez ainda tem um espaçozinho, você pode colocar o seu carinha aqui. Ninguém é obrigado a entrar na briga, mas é nesse momento que o pessoal com Fúria Zero pode entrar na batalha colocando suas miniaturas durante o processo de verificação de quem pode entrar naquela província para lutar também na hora do saque. Ah, não se pode morrer dracar. Se depois da convocação não houver inimigos na província onde você fez a ação de saque, não haverá batalha. Isso é muito importante saber, não haverá batalha, porque existem habilidades que são acionadas quando há uma batalha. E aí você faz um saque com sucesso. A mesma coisa aconteceria se, ao invés de não ter ninguém adjacente, na verdade você espertamente conseguiu ocupar todos os espaços daquela província, então não tem como a galera invadir e saquear para você. Avisando que quando faz a ação de saque, esse movimento das tropas inimigas indo para o lugar da batalha não conta como marcha, então os oponentes não vão gastar fúria para ir para lá. A galera tá tão ávida por combate que não gasta ação para isso, sai correndo e chega lá. Mas se por acaso houver inimigos no final da convocação da batalha, e aí sim acontecerá a batalha. É hora de escolher as cartas. Cada jogador deve colocar uma carta virada para baixo na sua frente. Se você não tiver cartas na hora dessa batalha, não é preciso colocar carta, porque você não tem carta, né? Mas quem tem deve colocar uma carta, mesmo que ela não vá ajudar em nada você. Ao revelar, se for uma carta de batalha, você adiciona o número que está dizendo nessa parte aqui, a força total de suas tropas, de suas miniaturas naquela província. Se for a carta de missão, melhoria que foi jogada, porque não tem ou faz parte do plano, elas não são consideradas. Então, naquele lugar, todo mundo vai somar a força das miniaturas mais as cartas que jogou. Isso não levando em consideração a qualquer efeito de outras cartas que forem jogadas e que muda a estratégia, a dinâmica da batalha. Soma tudo, quem tiver a maior força vence aquela batalha. A força normal assim no começo do jogo dos guerreiros é apresentada aqui, ó, igual a força do custo de ponto de fúria, né? Aqui, e a do líder é 3, a dos Dracar é 2, e os monstros variam nessa força, mas tudo delas é apresentado aqui nesse canto, né? Nesse círculo. E Troll, por exemplo, são 2, o chefe dos anões é 2 também, tá? Decidido isso, então aqui temos um líder de 3, mais um líder de 3, outro líder de 3, 3 e 5.
Esse mais 3, vamos dizer que foi do urso, por exemplo. Então 6 contra 5 contra 3. Então o urso venceu. Com isso, os perdedores, eles vão remover suas miniaturas, todas elas, e elas são colocadas no Valhalla, naquele espaço ali. Esse cara também morreu, ele vai pro Valhalla, ok? O que acontece agora? Além disso, os perdedores eles vão ter de volta as cartas que eles jogaram, voltam para a mão deles. O vencedor descarta a carta que jogou, que utilizou. E como eu falei, assim, e uma coisa que geralmente a galera esquece. Você, quando vence uma batalha, independente que se fez a ação de saque ou não, se você vencer uma batalha, você recebe o quantidade de pontos de glória baseado onde está seu marcador na trilha de glória, certo? Então, no caso, no começo, a pessoa recebe 3 por cada batalha vencida. Isso realmente a galera esquece de marcar os pontos. Se o vencedor da batalha foi quem usou a ação de saque, ele ganha o saque e vira a ficha e aumenta no seu atributo e ganha glória e tudo. Mas se quem ganhou a batalha não foi quem fez a ação de saque, aquela pessoa vencedora não faz o saque, ele só defendeu o terreno, sendo que nos próximos turnos qualquer jogador assim que tiver na província pode declarar que vai fazer a ação de saque e tentar também. E como falei acerca de Yggdrasil, ela é que nem coração de mãe, cabe todo mundo. Se alguém inventar de fazer uma ação de saque aqui, todo mundo está adjacente a Yggdrasil, então eles podem, na sequência, né, dos jogadores, colocar tropas a quantidade que quiser, porque todos estão adjacentes. Quando todos chegarem a 0 de fúria, seja por gastar mesmo, ou então escolherem passar, e isso faz com que mova o marcador até o 0, ou se todas as províncias não destruídas foram saqueadas com sucesso, chegou ao final da fase de ação. Mova a ficha de saga para a fase de descarte e todos os jogadores devem descartar cartas até ficarem com uma só carta na mão. É nesse momento então que nas próximas eras você pode começar com mais de 6 cartas, porque você vai ter ela guardadinha lá na sua cartela de clã antes de você fazer o draft. Você faz o draft sem ela e aí quando terminar com suas 6 cartas você adiciona ela para a sua mão. Na terceira era todas as cartas no final da fase de ação são descartadas, a fase de descarte. Em seguida, mova a ficha de saga para a fase do Ragnarok. Nesse caso, você vai pegar a ficha de Ragnarok, colocá-la na província do nome que está escrito aqui, e vai acontecer o seguinte: para você lembrar, também tem a ficha de coordenação, e coloca a ficha de Ragnarok lá. E o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com essa aqui. Durante toda a partida não vai poder mais ser invadida e foi destruída. Quando acontece agora, nesse momento, as miniaturas que estão naquela província vão diretamente para o Valhalla, todas elas. Para cada miniatura que o jogador perder na fase de Ragnarok, ele vai ganhar a quantidade de pontos indicada para cada era. Na primeira era você ganha 2 pontos, na segunda 3 e na terceira 4 pontos para cada miniatura que você perder. Isso quer dizer o que? Na Ragnarok eles morreram com muita glória e vão ganhando pontos à medida disso. Então isso é outra estratégia que você também faz. Combado com Loki, você ganha muito mais pontos. A fase de libertação de Valhalla
é simplesmente a devolução das miniaturas para os seus respectivos donos. Então elas voltam para os donos que coincidem a cor de suas bases. Nesse momento também existem melhorias. Você ganha pontos para cada miniatura que você retorna do Valhalla, se não me engano. Lembrando que as únicas peças que retornam são do Valhalla. As peças que ficaram no tabuleiro, elas continuam no tabuleiro. E aí uma nova era se inicia. Você vai olhar qual é a próxima ficha de Ragnarok, Utgard, e vai colocar a ficha de condenação em Utgard, para vocês se lembrarem que naquela era vai ser essa província que vai ser destruída. Ah, eu esqueci de contar, mas vou contar agora. Quando a ficha de Ragnarok atinge a província, ela também destrói qualquer Drakkar que estiver nos fiordes adjacentes àquela província destruída. Aí você vai colocar a ficha de saga em cima das cartas da próxima fase da Dádiva dos Deuses. Vai reiniciar o tabuleiro, que é simplesmente virar todas as fichas de saque de volta para o lado da recompensa. E na sua ficha do clã você vai revitalizar seus pontos de fúria. Contudo, você vai colocar os pontos de fúria baseado em onde você está já a trilha de fúria do seu clã. No começo do jogo é 6, né? Mas durante a partida, a primeira era, por exemplo, você conseguiu até 8. Então a segunda era você vai começar com 8 pontos de fúria. O final do jogo chega com o fim da terceira era. Aí vocês vão somar todos os pontos de glória que vocês fizeram. Tanto da trilha dos pontos de glória durante o jogo, como também de outros lugares. Como por exemplo da trilha de atributos, que lá, dependendo do lugar onde está o seu marcador de clã, você vai ganhar pontos adicionais. Para cada marcador nessa trilha, aqui nesse nível, você ganha mais 10 de glória. E para cada marcador no fim da trilha, 20 de glória. Então nesse caso aqui, ele conseguiu 10 com 20, 30 pontos de glória só com os atributos. Por isso que também é importante ser bem sucedido nos saques que estão por vir. Quem tiver mais pontos de glória vence! O jogo não menciona, não vi no manual, um empate. Mas em caso de empate, eu imagino que seja decidido com os jogadores pegando machados, bebendo hidromel e vencendo quem fica mais bêbado, né? Em Blood Rage há diversas cartas e melhorias que mudam a estratégia do jogo, fazem alguns combos. E aí, se a gente fosse explicar cada uma dessas cartas, o vídeo ia ficar longo demais. Mas sinta-se à vontade nos comentários de perguntar sobre elas. Então vamos começar com nossa análise, começando com algumas verdades sobre o jogo. Que uma delas é que todo mundo fala que esse jogo foi feito para 5 jogadores. E é realmente 5 jogadores que é feito o jogo mesmo. Porque no financiamento coletivo teve uma meta estendida que acrescentava um 5º jogador, um 5º clã ao jogo. E o que meio que faz sentido, né? Porque você já começa o jogo com 4 jogadores no jogo base, com a província destruída sem acesso. Então, com 5 jogadores realmente você vai ter a sensação toda de você estar distribuído pelo esse reino fantasioso, né? E assim, eu joguei com 5 jogadores, é bem disputado mesmo, mas com 4 jogadores também não tem problema. A única questão foi porque custo. Eu acredito que se eles fizessem um jogo base com as 5 clãs disponíveis, o jogo base ia ficar muito caro, então ia ficar difícil para vender assim em outros países. Também falando sobre financiamento coletivo, apesar da gente estar falando do jogo base, vale salientar que eu acho algumas, assim, do que eu joguei das expansões, eu achei algumas coisas desbalanceadas. Então tem personagens de metas estendidas, monstros de metas estendidas que eu acredito que eles não testaram o suficiente. Eu acho o Fenrir muito desbalanceado. Tipo, o jogador que pega o Fenrir já decide onde vai ser o Ragnarok. Então se for um jogador experiente, então ele vai meio que deixar para a última hora para conseguir jogar esse Fenrir e ninguém ter a oportunidade de colocar os personagens lá no Ragnarok.
E também tem o lobisomem da dança do caranguejo, que ele fica assim, que se você não jogar com jogadores experientes, a galera que investir em tropas normais não vai... vai ser um saco, porque o lobisomem vai sempre estar lá, porque eu acho que esse lobisomem é o lobisomem, eu acho, que só pode ser derrotado por monstros, né? Então, só pode ser derrotado por monstros e ainda assim você tem que conseguir, durante as jogadas de carta, derrotar ele para realmente se livrar dele naquela rodada, né? Mas o jogo base em si, eu acho muito legal. Fiquei meio que na época, né? Você vê vikings, luta, deuses, mas sem dado, what? Então é um visual Ameritrash bem legal, mas é um controle de área bem bacana, com combos que você tem que pensar direitinho no que você vai escolher, qual é o seu estilo de jogo. Tematicamente eu acho bem bacana. O pessoal não concorda de que você possa ganhar pontos porque seus vikings estão morrendo. Mas assim, nem todo mundo na época viking, eu imagino, na época de fantasia, vamos dizer, na época de fantasia viking, não vamos usar os historiadores, fantasia viking. Se bem que tem o Midgard, que tem os personagens que não são tipo toradão. Mas enfim, tem aqueles outros personagens e guerreiros que não estão lá tipo, oh meu Deus, eu sou super habilidoso, eu detono todo mundo. Não, eles são mais eles são mais traiçoeiros, então meio que combinaria com eles fazendo acordos com o deus Loki, e com eles morrendo eles vão poder ir para o Valhalla de um jeitinho diferente, de um jeitinho malicioso, e com isso você ganha pontos por causa disso, porque você se aliou a Loki e está participando da trama dele lá no Valhalla de alguma forma. Ele veio, morra aí, que aí você vem para cá me ajudar aqui no Valhalla com minhas tramóias. Então é isso que eu acho que é a tematicidade, uma questão de você ganhar pontos por causa disso. Algumas pessoas não percebem assim, deixam passar batido, mas as cartas elas têm uma temática também para cada estilo de deus. Então Heimdall faz Thor é mais ligado a poderes, força, Loki é traição e tal, Freya é aquele que auxilia o jogador bastante durante o jogo, como se fosse uma protetora. E eu com certeza toda vez eu tento pegar aquele de Freya, que faz você ter um desconto de 1 ponto de fúria, porque no começo do jogo é incrível aquela carta. Então são essas temáticas que eu gostei bastante. O tabuleiro, a arte, as miniaturas são belíssimas, eu achei muito legal. Eles criam vida assim para você durante o jogo, mesmo você não joga dados como um Ameritrash, mas você utilizando as miniaturas é bem legal. A Communionauta é conhecida pelo seu trabalho e empenho nas miniaturas, porque né, o nome é Communionauta, ou é uma miniatura legal ou não. E eles são bem conhecidos por fazerem essas miniaturas muito legais. Na época em que eu comprei o Blood Rage da Galápagos, a qualidade está tão semelhante ou melhor que a versão do Kickstarter. Por que eu digo isso? Porque ela foi fabricada lá fora, do mesmo jeito que a outra, e também tem a questão de sorte na hora da fabricação. Por quê? Eu conheço pessoas que tiveram o Kickstarter do Blood Rage e a base dos monstros lá, não esse aqui, mas a base de um monstro daquela espadona, ela ficou tão torta que não conseguia colocar essa base colorida, enquanto que nas da Galápagos veio tudo em ordem. Tem aquele vídeo do Mestre dos Magos que você pode tentar ajudar, tentar fazer com que fique reto, botando na água quente e depois na água com gelo, para ver se você consegue moldar. Um detalhe é que realmente quando se trata de lanças é mais fácil ela estar um pouquinho empenada, mas o trabalho em geral assim, dos detalhes das miniaturas, a temática viking com os monstros, ficou muito legal de se ver na mesa e de usar na mesa. Então você fica até com vontade de pegar o monstro só para poder ter o monstro na hora e usar o monstro na hora. Também a Communionauta é conhecida por não dar inserto, né? Tipo aquela caixa vazia onde você vai comprar aquelas caixas organizadoras, botar a miniatura e encaixar dentro daquela caixa. Eu acho que ainda é assim. Mas a versão do Blood Rage eu gostei muito porque veio com essas coisas, com a logo do Blood Rage, com espaço para botar as miniaturas. E aí fica um insert bem funcional. Não é insert,
mas fica essa coisa organizada, que aí você pode organizar as coisas com Ziploc. Aí eu que gosto de insert e não tem insert, mas essa versão ficou bem agradável para mim. Outras pessoas dizem que o jogo com pessoas experientes é muito desbalanceado se você vai com um novato num jogo de experientes. Sim, há jogos leves que a experiência não conta tanto, ou então não é tão ruim ser experiente e jogar com um novato. Mas realmente Blood Rage se encaixa nessa questão de você ser experiente, principalmente na parte do draft. Você fica dizendo assim no final do jogo, pô, o bicho ficou a não sei milhões de pontos na minha frente e tal. Mas você tem que conhecer as cartas e perceber o tipo de carta que você está deixando passar pro seu amiguinho do lado. Então se você está jogando e você está fazendo sua estratégia, beleza. Mas se você pegou a carta, beleza, estou passando uma carta de lock. Aí depois chega outra, beleza, estou passando uma carta de lock aqui, tá, beleza, estou passando uma carta de... Cara, se você está passando tanta carta de lock e você vê que tem um combo massa de lock e você deixou passar, aí é problema teu, se o cara vai começar a fazer lock. Então, se você vê que você tá passando muitas coisas de lock, é bom pegar pelo menos uma para não deixar tudo fácil pro cara, né? Deixar uns combos massa. Então, às vezes você tem que... Você tem o seu objetivo, você tem o estilo de jogo que você quer fazer, mas tem que ter consciência de que às vezes você tem que segurar alguma carta para o jogador vizinho não pegue combos fantásticos de um mesmo deus. Então, se você perceber isso, então pelo menos deixa por último aquela coisa tipo, quando você tiver 4 cartas na mão, aí você sabe que 3 delas seriam boas para ele e uma boa para você, você vai e tenta tirar a melhor que seria para eles, que você sabe das cartas que tá passando para ele, né? Mesmo que ele não vai ficar com todos, mas você tem uma ideia. E no pior cenário, essa carta seria ótima para ele. Aí você se desvia um pouco da sua programação para pegar essa carta super boa para ele, né? Ou então, se você quiser arriscar, pega a carta boa para você e deixa o dilema para ele de 3 cartas ótimas para ele, e ele vai tentar decidir o que é que vai fazer. Atualmente Blood Rage eu acho que tá caro da época que eu comprei. Então eu ainda acho assim que vale a pena pelas miniaturas, pelo jogo, como ele é divertido. E a melhor forma de jogar ele são com 4 pessoas, 4 clãs. Não sei se vai vir a expansão, se existe uma expansão, só foi algo exclusivo do financiamento coletivo para ter um 5º jogador. Torcer para ver que se sai ou não. Mas com 4 jogadores é bem legal. 3 jogadores é fácil acontecer aquela coisa de 2 ficarem em cima de um, principalmente se dois jogadores for bem amigos e tal. E aí meio que se ajuda e você vai pelejando para conseguir sobreviver a isso. Ou se for jogar, saber que vai jogar de 3 jogadores, escolhe a opção de focar no deus Loki e mais outros deuses. Mas focar no deus Loki porque sabe que a lenha vai descer em cima de você e você vai ganhar pontos com as mortes dos seus personagens, então das suas miniaturas. Então é uma maneira de balancear. Com 2 jogadores você perde muita coisa assim que poderia acontecer durante os conflitos entre os vikings, né, os clãs e tal, e a disputa de cartas, que é bem divertida, e pessoas entrando na batalha. Mas com 2 jogadores é interessante para conhecer um pouco o jogo, como é que funciona a mecânica, você ir treinando. Então é legal também, mas o melhor é com 4 jogadores. E com 3 jogadores, só se você for jogar com casais, amigos entre si, que você sabe que se ajudam, aí você escolhe Loki, que é interessante para equilibrar essa questão de você achar que eles com certeza vão em cima de você, né? Ou então dá uma de Loki e fica fomentando a discórdia entre os dois, né? Rage eu achei muito legal na época e eu acho ainda um excelente jogo para se divertir, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, que dá muito trabalho para fazer esse vídeo. E se você gosta de Blood Rage, coloca aí nos comentários. Se você não gosta, também coloque nos comentários. Mas vamos criar discussões nos comentários. Não precisa botar não gostei se você não gosta do Blood Rage. Bota nos comentários. Clique em gostei se você gostar do vídeo e da edição do vídeo, né? Não faça isso com a Casa Nerd, tá? Dê o joinha e converse com a gente durante os comentários. E tire suas dúvidas também do jogo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!